Queridos, compartilhando a palavra de Deus, hoje o Evangelho do Senhor Jesus segundo João, capítulo 8, a partir do verso 4. A Bíblia diz: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés está escrito que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que tem a nos dizer? Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, ele se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Eu já falei sobre a questão que envolve esta mulher que foi surpreendida em adultério em uma outra mensagem, mas voltando a este trecho, eu comecei a pensar na postura de Jesus, na postura do Senhor Jesus, que nos ensina muito nesta passagem. Muitas vezes nós passamos a vida correndo atrás de alguém, suplicando atenção. Passamos a nossa vida toda esperando que sejamos vistos. E quando nós decidimos mudar o nosso comportamento, seja por qualquer razão, mas normalmente a razão envolve o cansaço, o desgaste que nos traz a humilhação, o fato de termos que ficar implorando atenção, como se nós não fôssemos nada nem ninguém. Aqui, Jesus era visto somente como um novo profeta. Ele ofendia os importantes escribas e fariseus. Ele era visto como uma pedra de tropeço. Mas no interior de cada um, todas essas pessoas sabiam que Jesus não era qualquer homem. Não era qualquer pessoa se passando por mais um profeta. Não. Jesus era diferenciado. E isso os levava a questionar Jesus, a apresentar a Jesus situações como esta, por exemplo, esperando que Jesus ficasse discutindo com eles, provando quem ele era. Então, hoje, se você é vítima de alguém que acha que você deve apenas servir, que você não tem valor algum, que você não tem importância, que a opinião da outra pessoa é sempre a válida, aprenda com este exemplo. Jesus sabia quem ele era. Quando ele foi questionado, ele não se levantou para justificar-se ou dizer, olha, na minha opinião, eu acredito. Não, ele ignorou os sábios e continuou escrevendo na areia como ele estava fazendo. Mas de tanto eles insistirem, como acontece conosco, muitas vezes a pessoa fica te cutucando. Ah, mas esse daí não sabe nada. Olha, esse daí anda com um carro tal. Te colocando numa situação de vulnerabilidade, te instigando a se irritar, a gritar, a se entristecer, a se magoar. Porque dependendo de quem faz,
a piada de quem traz a questão. A pessoa se sente tão inferiorizada que ela não tem forças nem para contestar. Mas a Bíblia diz que aquele que se considera sábio, na verdade, é um tolo. E aqui nós temos o exemplo. Jesus não se move. Do jeito que ele está, ele continua. E é assim que devemos nos comportar com pessoas tolas. Com pessoas que acreditam que são melhores do que os outros. Com aqueles que esnobam, com aqueles que ofendem, que humilham. Jesus nos dá o maior exemplo aqui de valorização, de respeito a si mesmo. Ele sabia que da boca desses escribas, desses fariseus, só saíam bobagens. Por isso ele nem perde tempo de parar e ouvir. Mas de tanto eles insistirem, Jesus responde: vocês não têm pecados? Atirem nela a primeira pedra. E o que acontece? Todos saem de cena, envergonhados. Por quê? Quando você não tem argumentos, qual a saída? Desaparecer, não é? Para não ficar feio. Aprenda. Não importa quem você é, que posição você ocupa, qual sua situação econômica, qual sua condição social neste momento. Se você está empregado, desempregado, se você é branco, se você é preto, se você tem cabelo liso, encaracolado, não importa quem você tem valor. E as pessoas só vão aprender a te respeitar quando você agir como Jesus, ignorando quem nada te acrescenta. Porque embora nós saibamos que o mundo é feito de relações, que o network é importante, quando você caminha com um tolo, você se torna tolo como ele. Se valorize. E aqueles que costumavam te humilhar, te ofender, quando perceberem que você já não dá mais atenção a eles, eles é que vão correr atrás de você. Aprenda com a palavra de Deus. Ela não está aqui por acaso. E o sacrifício de Cristo não foi em vão. Não se submetam aos espíritos, mas também não se submetam aos homens. Vocês têm valor. E se não reconhecerem, continuarão servindo como escravos. Aprenda com ele.